Olá, sejam todos bem-vindos. Eu quero nesta oportunidade trazer uma breve reflexão para o teu coração que se encontra no livro de Salmos. E o Salmo é o Salmo de número 150. É um salmo bastante conhecido. Eu quero tirar algumas lições importantes para a minha vida e para a tua vida. Vamos lá, vamos fazer a leitura. Eu estou utilizando uma Bíblia corrigida, tá? Almeida corrigida. A epígrafe da minha Bíblia diz assim: o salmista exorta a toda criatura a louvar ao Senhor. Verso 1: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder, louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o som de saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Lindo salmo, né? Uma exortação a que se louve a Deus. Meus irmãos, a nossa fé, ela passa geralmente, né, por 3 estágios. O primeiro estágio da fé nós chamamos de a fé infantil. O que é a fé infantil? A fé infantil é aquela fé que só pede, né? Pede, pede e pede. Mas nós temos a fé no seu estágio jovem. A fé no estágio jovem é aquela fé que, conforme nós vamos crescendo, né, espiritualmente, amadurecendo, nós percebemos que não é só pedir. Até porque Deus, Ele sabe de tudo que nós precisamos. Então, na fé jovem, nós aprendemos a agradecer e não somente a pedir. Já sai daquele, né, da fase infantil que pai me dá isso, pai me dá aquilo, pai me dá não sei o quê, e nós começamos a agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo e por tudo que pela fé nas coisas que não se veem, nós cremos que Deus ainda irá fazer. Agora nós temos a fase, né, ou o estágio da fé madura. A fé no seu estágio maduro é aquela fé que pede, agradece, mas acima de tudo louva, adora, glorifica, exalta, bendiz o nome de Deus. Então, na fé, no seu estágio maduro, é aquela fé que tudo ela está louvando a Deus. Aconteça o que acontecer, a situação esteja da forma que esteja, ela já passou pelo estágio infantil, ela passou pelo estágio jovem, está no estágio maduro e aprende que em tudo nós devemos louvar a Deus, dar graças a Deus. E eu pergunto a você, qual estágio está a tua fé hoje? Mas vamos dar uma olhadinha no texto. Primeira coisa, louvar a quem? Né? O salmista diz aqui, ó, louvai ao Senhor. Né?
É importante que a gente entenda isso. Louvor e adoração somente a Deus, né? Na pessoa do Pai, na pessoa do Filho, na pessoa do Espírito Santo. Então, louvar a Deus, por exemplo, para diferenciar, tem muitas pessoas que a gente gosta de ouvir louvar, cantar, pregar, ensinar, mas aí nós temos por essas pessoas o que? Admiração, né? Não adoramos pessoas, né? Não, eu adoro fulano, adoro ciclano, adoro... Não. Adoração exclusiva a Deus. As pessoas às quais Deus dá os seus dons e talentos para cantar, para pregar, para ensinar, nós admiramos e louvamos a Deus por estas pessoas. Então, louvor é única e exclusivamente a Deus, né? Somente Ele é digno de receber louvor e adoração. Mas o salmista, ele diz, né? Onde louvar a Deus? Onde devemos louvar a Deus? Será que é só na igreja? No momento do culto? Vamos ver o que o salmista nos orienta aqui. Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário e louvai no firmamento do seu poder. Ou seja, louvar na igreja, né? Louvar onde está lá aquele local que foi consagrado para os cultos, ali é um local de adorar. Só que o salmista, ele não restringe esta adoração, este louvar a Deus, esse louvor que devemos dar a Deus, somente, né, no templo, na igreja. Porque diz assim, louvai-o no firmamento do seu poder. Ou seja, em todo o planeta, em qualquer lugar, né, nesse firmamento, debaixo do firmamento da terra, o firmamento dos céus, em todo lugar aqui, nós podemos louvar a Deus. Olha só, louvai no firmamento do seu poder. Então, qualquer lugar. Ou seja, estou no carro, estou louvando. Estou no escritório, trabalhando, mas o meu pensamento se liga em louvor a Deus. Estou louvando. Eu estou na escola, estou aprendendo, prestando atenção na lição, mas algo enche meu coração e aqui dentro do meu coração, da minha mente, eu começo a louvar, obrigado. Principalmente quando a professora explica alguma coisa que a gente entende, Jesus, glória a Deus, consegui entender a matéria, né? Estou fazendo a janta, mexendo na panela, puxa, glória a Deus, que eu tenho que colocar aqui na minha panela para dar para minha família. Então, eu estou andando na rua, né? Eu louvo a Deus em qualquer lugar, né? Onde eu estiver, eu tenho essa possibilidade de louvar a Deus, porque Ele vai ouvir o meu louvor, o teu louvor. Coisa linda, né, irmãos? Mas o salmista, ele apresenta uma coisa. Por que louvar a Deus? Vamos ver aqui, versículo de número 2. Louvai pelos seus atos poderosos, ou ponto e vírgula, né? Então vamos falar de dois atos poderosos de Deus que nos inspiram a louvar a Deus. Vamos lá. Primeiro, no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha que ato poderoso. No princípio criou Deus os céus e a terra. Alguns estudiosos pegam essa palavra criou, né, que foi traduzida como criou, bará, ou seja, ela tem o sentido de criar alguma coisa do nada, ou seja,
Deus criou pelo poder da sua palavra e disse, né, haja, e as coisas aconteceram, né? Criou do nada, né? Ou seja, não tinha-se uma matéria-prima da qual Deus fosse tirar dessa matéria-prima para criar as coisas. Não. Deus criou do nada. É muito profundo isso aí, né? E às vezes é até muito mais profundo que a gente possa compreender com a nossa pequena, né, racionalidade. Mas Deus criou todas as coisas do nada. Este é um ato poderoso. Por isso que ele é chamado o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Porque do nada ele criou todas as coisas. Então louvai pelos seus atos poderosos. Agora, tem um outro ato que também deve ser mencionado e que é preciso nós lembrarmos para sempre estar adorando a Deus. No mesmo livro de Gênesis, capítulo 1, verso 27, a Bíblia vai dizer assim: e criou Deus o homem e a mulher, macho e fêmea os criou. Só que aí tem uma diferença. A palavra criou, que foi traduzida como criou, né, no verso 1, é bará, que tem o sentido de criar do nada. Deus criou do nada. Agora, quando está relacionado ao homem, o criou é uma outra palavra, segundo alguns especialistas, que é assaz. Eu não vou dizer para você que essa pronúncia é a exata, porque eu não sou um especialista no hebraico, mas pelo que eu já ouvi de alguns especialistas aí, né? Então essa palavra é assaz, ou seja, significa criar de uma matéria-prima já existente. Ou seja, Deus criou o homem do pó da terra. Ali já estava o material que Deus usou para criar o homem. E esse também é um ato poderoso de Deus. Porque Deus criou você, Deus criou a mim, Deus criou a todos nós. Então o salmista diz, olha, pelos seus atos poderosos. E quantos outros atos poderosos Deus, né, ele tem e que é digno de ser glorificado por eles. Vou falar mais um, né? Todos nós sabemos que o pecado manchou, né, a criação de Deus, né, que foi o homem. Não vou entrar em outros méritos, mas aqui de uma forma bem sintética. E o homem ficou deformado por conta do pecado. Mas Deus, por um outro ato poderoso, o que ele fez? Ele não foi pego de surpresa com o pecado do homem, mas tinha um ato poderoso já preparado para executar, que era a encarnação do seu próprio Filho Jesus Cristo como um ser humano para efetuar a redenção do homem que foi, né, quebrada por conta da entrada do pecado na vida humana. E Cristo veio, palmilhou pelas terras da Palestina, ensinando, pregando, curando todo tipo de enfermidade, foi condenado injustamente, foi crucificado injustamente, foi sepultado, mas ao terceiro dia, o ato grandioso de Deus novamente acontece e Jesus Cristo, ele ressuscita dentre os mortos, garantindo a todos aqueles que pela fé no seu sacrifício alcancem um outro ato poderoso de Deus, que é a vida eterna com Deus. Que maravilha, né, irmãos? Então, quando ele diz aqui, louvai pelos seus atos poderosos, somente esses já nos encheriam, ou seja, deve nos encher de gratidão e de desejo de louvar a Deus. E aí você pode incluir a sua salvação, a sua família, os livramentos e tudo que você tem, que você é um ato poderoso
de Deus. Então, devemos louvar a Deus pelos seus atos poderosos. Você já louvou a Deus hoje? Pelos atos poderosos que Deus já fez, que Deus está fazendo, e que pelos olhos da fé você sabe que Ele ainda fará na sua vida? Bom, agora, como nós devemos louvar ao Senhor? Como que o Salmo diz que nós devemos louvar ao Senhor? Vejamos. Verso 3. Louvai-o com som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com a dufe e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Aqui eu acredito que o salmista ele coloca todos os instrumentos que ele tem naquele momento, e que podem ser usados para louvar a Deus. O que eu quero dizer? Todo instrumento, ele pode sim ser utilizado para louvor, para adoração de Deus. O violão e a guitarra, algumas pessoas falam, a bateria, mas a bateria bem tocada, bonitinha, louva a Deus também. A flauta, o trompete e tantos outros instrumentos da orquestra. O cavaquinho é para samba, pastor, mas ele pode ser usado para louvar a Deus. Se aquele que estiver manuseando tiver um coração grato com Deus, estiver fazendo aquilo para a glória de Deus, meu irmão. Então, todos os instrumentos podem ser utilizados para glorificar a Deus. E você pode glorificar a Deus com a sua voz. Você pode glorificar a Deus com a sua própria vida, com os seus pensamentos, com as suas palavras, com o seu modo de agir, com o seu modo de viver, com o seu modo de responder aos desafios contemporâneos que tem trazido a igreja. Você louva a Deus com o teu testemunho. Então nós podemos louvar a Deus com tudo, com todas as coisas que temos. Coisa linda, irmãos? Eu quero finalizar aqui, Quem pode louvar a Deus? O salmista diz o seguinte no verso 6. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Irmãos, eu fico pensando, quando a gente está acordando de manhã, quando você está assim no interior, você ouve, os galos. Ele está louvando a Deus. Daqui a pouco você escuta um passarinho. Está louvando a Deus. Os animais estão louvando a Deus. A natureza está louvando a Deus. Tudo que tem fôlego tem a oportunidade de louvar a Deus. Você tem louvado a Deus? Ou você simplesmente tem cantado no grupo da igreja? Porque cantar no grupo da igreja é uma coisa. Louvar a Deus é bem diferente. Cantar na igreja, simplesmente por cantar ou por fazer parte de um grupo, isso não tem muita, Acredito que o Deus que conhece os corações sabe, não estou julgando ninguém, mas eu estou simplesmente falando, que às vezes a gente vai louvar, mas está louvando, está cantando, mas o coração está disperso, os pensamentos estão longe e tal, aquela coisa toda. Mas quando a gente louva a Deus com a alma, com o coração, e louvar a Deus com a alma, com o coração, é algo assim que é muito pessoal. Nós temos uma tendência e é lógico, é bonito você ver uma pessoa que estuda canto, que ele canta bem, tem uma afinação boa, sabe colocar as vozes, dar os agudos, os graves, é lindo isso. Mas louvar a Deus é muito mais do que isso. Sabe por quê? Porque eu não sei se você já teve a experiência de ver pessoas que
cantam bonito, tem toda aquela técnica e tal, mas você não sabe, você não sente aquele impacto, né, de uma voz que está adorando a Deus, que está saindo do coração. Às vezes está saindo só da técnica que tem, mas o coração está distante de Deus. E tem toda a afinação do mundo, toda a técnica do mundo. Agora, tem outras pessoas que ela vai lá e não sabe nem cantar. Nunca fez aula de música, nunca fez nada. Mas ela coloca tanto o coração dela, a vida, sabe? É algo assim estrondoso. Que quando ela abre a boca, mesmo com a sua desafinação, mesmo talvez com o seu despreparo técnico, a casa enche de graça e de glória, irmão. Já teve essa experiência? Né? Meu Deus, é uma coisa assim que você fica impressionado. Né? Então, eu quero deixar essa reflexão para você. Louve a Deus. Louve a Deus. Não importa a circunstância, não importa o que o jornal, né, está dizendo que vai acontecer amanhã ou depois da manhã, ou como a política vai se desenrolar, ou quem vai ser presidente nos Estados Unidos, ou como é que vai ficar as prefeituras no Brasil. Não. Louve a Deus. Louve a Deus, independente das coisas que estão à sua volta. Tá? Porque quando Deus é louvado, Deus é glorificado, quando Deus se alegra do nosso louvor, pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, coisas acontecem. Né? Eu quero terminar. Eu lembro de quantas vezes eu cheguei na igreja. Não sou saudosista, irmão. Estou falando de experiência que a gente já teve. Isso não é saudosismo. Mas eu lembro de muitas vezes, quando eu cheguei na igreja, e os grupos estavam cantando, um grupo ia cantar, outro grupo ia cantar, jovem. Irmão, o Satanás, os demônios se manifestavam, não. Quando começava a cantar, ele não aguentava. A glória era tanta que o bicho explodia dentro dele para querer atrapalhar. Né? Por quê? Porque quando se canta com o coração, quando se louva com o coração, irmão, Deus é tocado. Nós temos essa semelhança de Deus, também sermos tocados por Deus. E quando nós adoramos a Deus com toda a sinceridade do nosso coração, né, Deus ele também sente a alegria. Por isso, louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Que Deus te abençoe, que você possa ficar com essa breve reflexão, tá? Como todos que participam na internet, se você puder se inscrever, se você puder dar um like aí, tá bom? Eu agradeço. Eu tenho feito um propósito com Deus de colocar vários vídeos, mas não para me apresentar, mas para apresentar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Que Deus abençoe. Fique na paz do Senhor.